Eu sou a Suaide, eu sou educadora de português do Pré-Universitário Popular Fênix e o tema dessa aula é preconceito linguístico, o que é, como se faz. Mas essa aula não é um tutorial pra gente aprender o que é preconceito linguístico e então sair por aí fazendo preconceito linguístico. Não. Essa aula é pra gente entender o que é preconceito linguístico, se conscientizar disso, de que ele existe, de que ele está presente na sociedade, e então pensar em formas de erradicá-lo, pensar em pequenas atitudes que a gente pode tomar no dia a dia para tentar diminuir as diferentes formas de manifestar esse tipo de preconceito. O tema dessa aula é baseado no título do livro do professor Marcos Banho, que inclusive é um livro que eu recomendo a leitura dele para vocês, porque nos ajuda a entender de uma forma bem explicativa o que é o preconceito linguístico, alguns exemplos de algumas falas que as pessoas dizem no dia a dia que estão diretamente vinculadas ao preconceito linguístico. E então por isso que eu recomendo a leitura desse livro para vocês. Esse livro é estruturado por mitos, então cada capítulo é um mito diferente que o professor vai desvendando, vai explicando ao longo do livro. Na aula de hoje a gente vai analisar o mito número 3, que tem como título Português é muito difícil. Vocês já devem ter falado isso, já devem ter pensado isso, ou já devem ter escutado alguém dizer que português é muito difícil. E falar isso e pensar que a nossa língua é uma língua difícil é uma atitude vinculada ao preconceito linguístico. Então, essa aula é pra gente entender essa atitude, depois eu vou mencionar alguns outros exemplos também, mas vamos focar inicialmente nessa frase, português é muito difícil, que faz parte do mito número 3 do livro. Então, por que que a gente pensa que a nossa língua é uma língua difícil? A gente estuda a nossa língua na escola, aqui no curso pré-universitário, na universidade também, e a gente estuda de diversas maneiras a nossa língua e a gente talvez comece a achar que algumas dessas maneiras de estudo são difíceis. Mas a gente precisa, por outro lado, pensar que se a nossa língua fosse algo tão difícil assim, a gente não conseguiria falar nela, nem entender os outros, o que os outros dizem, a gente não conseguiria fazer com que os outros nos entendam, mas isso não acontece, porque a gente se comunica em português e se entende, né? Às vezes acontecem alguns desvios na comunicação, algumas falhas, às vezes a gente precisa pedir para a pessoa repetir o que ela disse, ou então dizer com outras palavras, mas a gente consegue organizar isso de forma muito rápida, consegue se entender e consegue então continuar a conversa. Bem, então a gente precisa primeiro pensar que a nossa língua não é difícil, já que a gente fala ela há muito tempo, a gente, desde bebê, 1, 2 anos, talvez até menos, a gente usa a nossa língua para se comunicar e se entende, e talvez o que a gente ache difícil seja a gramática. Porque muitas vezes que a gente estuda a língua portuguesa, a gente está estudando a gramática normativa da língua portuguesa, que é um livro de regras. A gramática é um livro de regras sobre a língua. Então é importante a gente fazer essa separação, o que é língua e o que é gramática. A gente pode pensar que a língua é uma coisa muito maior, muito grande, que engloba muitas coisas, e a gramática é só um pedacinho da língua. Então é importante a gente ter essa visão, que a gramática é só uma parte da língua, e a gramática não é a língua, já que esse livro de regras surgiu muito tempo depois que as pessoas começaram a falar. Porque primeiro as pessoas começaram a falar a língua de diversas formas, e depois de muito tempo começou-se a observar que tinha muitas formas de falar uma mesma língua. Então, quem inventou a gramática pensou, bem, a gente precisa criar uma norma padrão para que quando se escrevam documentos oficiais ou outras coisas que
eram julgadas importantes naquela época, todo mundo conseguia entender. Tem que existir um padrão para a língua para que todo mundo consiga entender a língua. E foi por isso que a gramática foi inventada, né? Em resumo, essa é a história da gramática. Então, se a gente pode pensar que a gramática tem a tentativa de normatizar a língua, de deixar a língua em uma coisa padrão, e o grande objetivo da gramática é que todo mundo tenha conhecimento desse padrão da língua. Mas a gente sabe que isso não acontece, porque tem muita gente que não tem acesso à gramática, ou que não conseguiu terminar os estudos por várias razões, então não conseguiu estudar na escola ou em algum outro lugar sobre a norma padrão da língua, e daí isso acarreta uma série de consequências, né? E é nessas consequências que a gente precisa pensar. Por quê? As pessoas que não tiveram acesso a esse livro, essa norma padrão da língua, podem falar algumas coisas que não estão neste livro. E daí a gente pode começar a pensar que se as pessoas falam as coisas que não estão nesse livro, que é a gramática, então significa que elas estão falando errado. Aí é que surge um outro problema, o que é certo e o que é errado. A gramática define padrões de certo e de errado. Então, algumas coisas são aceitas perante a gramática, perante esse livro de regras, mas tem outras coisas que não são aceitas no livro de regras. Por outro lado, essas mesmas coisas são aceitas na língua, porque as pessoas usam e elas conseguem se entender usando essas coisas. Um exemplo básico disso que a gente pode pensar é dizer nós vai. Se a gente procurar na gramática, nesse livro aqui, essa expressão nós vai, a gente não vai encontrar, porque a gramática não permite, não aceita. Nesse livro de regras, a gente vai encontrar nós vamos, porque o livro vai dizer que o certo é dizer nós vamos. Porém, na língua, a gente encontra inúmeros exemplos de pessoas falando nós vai a todo momento. Significa que essas pessoas estão erradas? Não. Significa apenas que elas estão utilizando um outro conjunto de regras que não está englobado pela gramática, mas está englobado pela língua. E quando a pessoa fala nós vai ou nós vamos, a gente entende ela de qualquer forma. Então, uma das formas da gente tentar quebrar o preconceito linguístico é pensar isso. Eu entendo o que a pessoa diz. Se eu entendo, então por que eu vou tentar pressionar a pessoa para ela falar de uma outra forma, se aquilo é entendível, se aquilo é compreensível? Bem, então esse é um ponto-chave para a gente entender o preconceito linguístico. Então, quando a gente diz que o português é muito difícil, que é o tema que a gente está falando aqui, é porque talvez a gente não conheça todas as formas que estão na gramática, nesse livro de regras. Talvez a gente conheça outras regras que são colocadas na língua, já que a língua é muito maior que a gramática. E muitas vezes nós somos cobrados para fazer provas de coisas que a gente não conhece, que são na gramática, mas que a gente não conhece. E muitas dessas coisas talvez a gente nem fale mais aqui no Brasil, como por exemplo o vós, que a gente não fala aqui, mas que pode ser cobrado em provas como se a gente falasse, como se fosse algo habitual, como se fosse algo normal, mas não é. E por isso a gente acaba achando que a nossa língua é difícil. Bem, outras coisas que a gente pode pensar em relação ao preconceito linguístico é em relação aos sotaques. Às vezes, a gente acaba dizendo que um sotaque é mais bonito que o outro, ou que um sotaque é mais feio que o outro, e outros adjetivos que a gente acaba colocando sobre o sotaque das pessoas. E isso também é uma coisa muito delicada, porque por a gente parar pra pensar, o que é bonito, o que é feio? Quem diz o que é bonito e o que é feio somos nós, a partir das nossas opiniões, a partir das nossas visões de mundo. E isso serve para tudo, para uma roupa, para um tipo de casa, para um acessório, enfim, né? A gente julga o que é bonito e o que é feio segundo as nossas visões. Então, existe uma ciência que tem como objeto de estudo a língua, que é a linguística, e a linguística não coloca juízo de valor sobre a língua, nem sobre os sotaques da língua, nem sobre nada. Significa isso que,
cientificamente, não existe um sotaque mais bonito que o outro, ou um modo de falar melhor que o outro, ou um modo de falar mais certo que o outro. Isso são opiniões que as pessoas colocam baseadas no senso comum. É por isso que quando a gente for responder uma prova, ou até mesmo quando a gente for discutir sobre esse assunto, é importante a gente ter esse conhecimento do ponto de vista científico, já que do ponto de vista científico não existe uma coisa mais bonita que a outra, nem melhor que a outra, porque não existem bases para isso. A linguística não está preocupada em estudar o que é mais bonito, o que é mais feio, o que é melhor, o que é pior. Por outro lado, a linguística está preocupada em estudar por que em diferentes regiões do Brasil se falam de diferentes formas, por que no mesmo estado se falam de diferentes formas, até mesmo na mesma cidade, em diferentes bairros se falam de formas diferentes. A linguística vai investigar isso, quais são os contextos históricos, sociais, econômicos que levam as pessoas a falar de diferentes maneiras, entre outros assuntos. Então, por isso que quando vocês forem fazer o Enem e lá na prova de português tiver alguma pergunta sobre preconceito linguístico, é importante vocês pensarem nisso. Qual é o ponto de vista da linguística sobre o preconceito linguístico? A linguística diz, então, que o preconceito linguístico precisa ser erradicado, acabado, já que não existe isso de mais bonito, de mais feio, de melhor e de pior, certo? Uma outra discussão muito presente atualmente é sobre algumas palavras que as pessoas usam em diferentes regiões, como biscoito, bolacha, cacetinho, pão francês, entre outras palavras, que talvez façam a gente pensar que onde a gente mora se fala certo, onde os outros moram se fala errado, porque onde eu moro se fala assim, então é assim que eu vou falar e é assim que é o certo. Esse tipo de atitude a gente também precisa tentar não ter, já que não existe uma palavra mais certa que a outra para se referir a um determinado objeto. As duas palavras são aceitas e são entendíveis, né? Então a linguística também estuda isso. A linguística estuda por que a gente usa duas palavras diferentes para se referir ao mesmo objeto, entre outros aspectos. Então também não existe isso de aqui se fala mais certo, aqui se fala mais errado, essa palavra é mais certa para isso e essa palavra é mais errada para aquilo. Então, a primeira tarefa que vocês precisam ter para acabar com o preconceito linguístico é parar de pensar que a língua portuguesa é muito difícil. Porque se fosse muito difícil, vocês não teriam entendido esse vídeo até agora. E eu acho que vocês conseguiram entender boa parte dele, né? Uma outra atitude que a gente precisa observar, e nós mesmos e nos outros também, é pensar como que a gente age diante de uma situação quando alguém fala uma coisa que é considerada errada pela gramática normativa, seja pela internet, seja pessoalmente. O que a gente faz? A gente corrige a pessoa? A gente fica quieto? Como que a gente age diante dessa situação? E essa questão é muito delicada porque a primeira coisa que a gente precisa fazer é olhar para a pessoa e pensar quem é essa pessoa, porque muitas vezes as pessoas que mais sofrem preconceito linguístico são as pessoas que não tiveram acesso à educação, que tiveram que abandonar os estudos. Geralmente são pessoas com poucos recursos econômicos, dentre outros fatores. Então é importante a gente olhar para a pessoa antes e depois pensar, eu consigo entender o que a pessoa diz? Se eu consigo entender, por que corrigir a pessoa? Por que exigir que todo mundo tenha conhecimento da gramática, desse livro de regras muito difíceis às vezes de serem aprendidas, se eu consigo entender o que a pessoa diz? Bem, existe um outro lado, que é o seguinte, a gente precisa conhecer esse livro de regras que é a gramática, porque, por exemplo, na redação do Enem, a gente precisa seguir as regras que a gramática coloca, já que ali é um contexto de situação formal, a gente precisa escrever um texto numa linguagem mais formal. Agora, nas conversas que a gente tem no dia a dia, que geralmente são mais informais, não há necessidade da gente estar 100% apegado a esse livro de regras. Até porque as pessoas vão achar que a gente está falando de uma forma muito estranha, de uma forma muito diferente, enfim. E até mesmo quando a gente fala ou escreve em situações mais informais, existe também ali um conjunto de regras que geralmente não está posto na gramática normativa, mas as regras existem.
Até porque se não existisse regras, a gente não ia conseguir se entender. O que acontece é que essas regras, elas estão implícitas na nossa mente. A gente tem conhecimento delas, mas elas estão implícitas ali. Então, mas elas existem. Então, em síntese, sempre que uma pessoa é excluída, é discriminada, é humilhada pela forma como ela fala, isso é preconceito linguístico. Quando uma pessoa é atacada pela forma como ela fala, ela está sofrendo preconceito linguístico. O nosso papel é tentar não ser esse tipo de pessoa que ataca o outro, que humilha o outro, que até expõe o outro na internet, que faz esse tipo de agressão com o outro na internet, só pela forma como o outro fala. Porque se a gente fizer isso, a gente vai estar contribuindo para o preconceito linguístico. E a gente precisa parar de contribuir com isso, né? E por isso que eu queria deixar aqui esse incentivo para vocês, que é pensar nisso, se conscientizar de que o preconceito linguístico existe, mas que, por outro lado, a gente pode sim, com pequenas atitudes no nosso dia a dia, acabar com ele e, inclusive, conversar com os nossos amigos, com a nossa família sobre isso e ter como síntese isso. Se a gente entende o que a pessoa diz, não existe necessidade nenhuma de corrigi-la, nem de humilhá-la, nem de dizer você tá errado, porque não é necessário, porque a gente conseguiu entender o que a pessoa quis dizer. Gente, esse assunto do preconceito linguístico não para por aqui. Durante as próximas aulas eu vou falar um pouco mais sobre isso, por duas razões. A primeira é que é muito importante a gente ter conhecimento disso, pra gente se sentir bem da forma como a gente fala e pra gente também fazer os outros se sentirem bem da forma como eles falam. E a segunda razão é porque esse conteúdo é muito pertinente no Enem. Sempre cai esse assunto no Enem, por isso que é muito importante vocês terem conhecimento dele. Eu vou deixar lá no site alguns materiais relacionados a esse assunto, também algumas questões do Enem, e também vou deixar um bingo do preconceito linguístico, já que agora na quarentena tá na moda fazer bingo, vou deixar um bingo lá para vocês assinalarem as frases que vocês já ouviram relacionadas a esse assunto e depois que vocês marcarem tudo, para vocês visualizarem e verem o quão presente o preconceito linguístico é nas nossas vidas, infelizmente, mas que conhecê-lo já é o primeiro passo para tentar, aos poucos, tirar ele da nossa sociedade, tá bom? Qualquer dúvida, me mandem um e-mail. Se vocês tiverem alguma experiência relacionada a esse assunto, deixem um comentário aqui, vai ser muito legal eu ler e ver que vocês estão interagindo, tá bom? Tchau!